Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Descomplica Arquitetura. Hoje é o nosso vídeo de número 8. Eu vou estar falando sobre formatação de trabalho de pesquisa científica. Então, olha só, eu tinha prometido fazer live destes conteúdos, só que a live, ela tem ficado com uma qualidade de imagem muito ruim. Então, eu vou voltar para os vídeos. E aí, como a gente tem pouco tempo que a gente começou com esses vídeos, viu, pessoal? Eu peço que vocês tenham paciência com esses detalhes, porque eu não sou especialista em formatação de vídeo, em nada. Eu só tô fazendo o que eu posso fazer para ajudar o maior número de pessoas possíveis, ok? Hashtag ensinando pelo mundo melhor. Essa é a minha hashtag. Quem ainda não me segue no Instagram, aproveita e já coloca lá, ó, este link aqui, ó, @Cassiane Moreto, tá aparecendo bem aqui agora, ó, ok? E aí, deixa o seu like, faz as suas perguntas e os seus comentários pra mim. Diz aí o que você tá achando dos vídeos, se os vídeos de TCC estão te ajudando ou não, tá? Ou o que é que você gostaria de estar sabendo a mais, né? Afinal, às vezes você tem uma dúvida específica e eu não sei exatamente o que é que vocês estão precisando e tô levando o conteúdo de uma forma assim mais intuitiva, né? Bem, é o seguinte, o YouTube não encaminha mais notificações, eu acho que eu já comentei em alguns vídeos aí atrás, então agora é preciso que vocês entrem no site www, também vai aparecer aqui, mas tá lá na descrição do vídeo também, tá? O meu Instagram, o meu Facebook, o site, tá bem aí na descrição do vídeo. Então, é muito importante que vocês façam um cadastro de vocês lá no meu site para que vocês recebam as notificações dos vídeos. E aquele de vocês que quiserem um conteúdo mais exclusivo, informações mais exclusivas e mais diretas, ainda temos o canal do Telegram, onde nós já estamos trabalhando e onde eu também consigo estar disponibilizando para vocês todas as notificações dos vídeos, das lives, se tem conteúdo novo, se tem material disponível, porque vocês não podem esquecer que eu tô preparando um material incrível para vocês, ok? Então, bora pra aula. Formatação. Bom, pessoal, a formatação é uma das partes chatinhas do nosso trabalho de conclusão de curso. Se você não souber fazer isso corretamente, vai te incomodar no decorrer de todo o andamento do trabalho. Então, olha só. Eu vou dar umas dicas de office para vocês aí no final das lives, quando a gente acabar o conteúdo propriamente dito de TCC, eu vou fazer uma live das dicas que eu dou para vocês quanto ao arquivamento, quanto à formatação no programa Word mesmo e também impressão em PDF, tudo um monte de dica legal para vocês. Mas o que é importante? É importante que vocês tenham em mente de que se você ficar pilhado e quiser formatar todas as vezes o seu trabalho, vai ficar, cada vez que você copia um conteúdo para dentro, joga uma imagem, vai ficar perdendo a formatação. Então, é perca de tempo você ficar formatando o trabalho todos os dias, porque basicamente todos os dias que você fizer a pesquisa, que você incluir algo novo, ele perde a formatação. Então, formatação é um negócio que você vai fazer no final do trabalho como um todo. A formatação é um dos itens que é normatizado em nosso país. O que isso significa? Significa que você tem que seguir uma regra específica, mas também é muito importante vocês ficarem atentos àquilo que eu disse lá no começo, na aula 1, regra do jogo. A formatação é um dos itens que a sua instituição de ensino pode ter mudado alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala da NBR que organiza essa questão da formatação, que é a 14724, essa NBR, ela determina o padrão nacional para apresentação de trabalho de conclusão de curso. Mas se na sua instituição eles querem um cabeçalho diferente, uma capa diferenciada, é importante que você saiba disso, porque isso faz parte e contempla a
o quesito formatação do seu trabalho. E aí, que outra dica que eu dou? Quando você vai orientar com o seu professor, eu não sei se aí na sua faculdade é semanalmente, é quinzenalmente. Eu, enquanto orientanda, já tive situações em que o aluno, ele fluía bem todas as semanas, então a gente orientava todas as semanas, e já tive aluno que não, que se você chamasse todas as semanas, ele nunca trazia nada. E aí eu negociei aquele prazo, e aí ao invés de ficarmos 1 hora por semana conversando, nós ficávamos 2 horas a cada 15 dias conversando sobre o TCC, desenvolvimento e tudo mais. Mas isso tudo depende muito do teu aí acordo com o seu orientador, ok? Muito bem, então já vimos 2 regras. As NBRs, pessoal, existem várias atualizações. Então, você sempre vai procurar ver aquela NBR vigente no momento. E qual é a NBR vigente? A que tem o ano mais atualizado. Então, vai estar lá assim, ó, NBR 14724 de 2011. Eu, por exemplo, para fazer a minha pesquisa agora, eu utilizei a de 2011, porque a de 2019, ela é só uma prévia. Já fizeram um escopo, já fizeram uma prévia dela, mas ela não tá oficializada ainda. Então, vamos aguardar a oficialização. Eu nem sei se já saiu, porque esse conteúdo eu já fiz tem algum tempo já, tá, gente? Mas o importante é que quando vocês forem aí fazer o trabalho de vocês e forem formatar, lá no final, terminei tudo, tá? Se acabei tudo, já coloquei todas as imagens, só aí você vai formatar. Você vai fazer uma apresentação prévia para sua orientanda ou para o seu orientador, perdão, ou sua orientadora, e aí com eles você vai apresentar a sua versão final formatadinha. Se a professora falar, ou se o professor falar assim, olha, a gente precisa da formatação, aí assim não tá formatado, aí você explica, olha, professor, eu só vou formatar no final e tudo mais, mas eu tô ciente que a NBR é 14724, eu tô seguindo tudo direitinho conforme a norma, mas eu só vou formatar no final, porque cada vez que a gente ajusta o texto, ela perde a formatação aqui, e aí entra num combinadinho com o professor, porque senão o professor vai ficar xaropeando todo o semestre, toda a reunião, que o teu trabalho não tá formatado, ok? Então tá, aí vocês já sabem qual é a NBR, já peguem, já anotem a NBR aí, então nós vamos começar como é que a gente deve apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Em geral, é utilizado papel sulfite e o formato é obrigatoriamente A4. É esse padrão que a gente já usa aí normal, tá? Ele é permitido que o papel seja branco ou reciclável. É importante que você verifique isso aí na sua instituição, tá? Porque o papel reciclado, ele é um papel pardo, ele tem uma cor, talvez na sua instituição não autorizem. Então, pergunta isso também. Mas a NBR autoriza que você use o papel sulfite branco ou o papel sulfite reciclável, ok? As fontes, é obrigatoriamente proposto as fontes Arial ou Times New Roman. Por que não autorizam, Cassiane, o uso de tudo que é tipo de fonte para eu formatar meu trabalho? Porque essa questão de fonte dá muita confusão. Muitas vezes você sai de um computador, você tá no teu computador lindo, maravilhoso, aí você vai lá para copiadora fazer a impressão do seu trabalho, e aí chegando lá não tem aquela fonte especial que tem no teu computador, aí lá já vai bugar todo o teu texto, dá problema. E a Arial e a Times New Roman são fontes padrão e são aquelas fontes tidas como clássicas, então elas são utilizadas realmente para a formatação do trabalho de pesquisa científica de forma obrigatória, porque elas são visíveis, porque elas passam informação, mas elas têm uma diferencinha, tá? Quem usa o modelo Times New Roman, a caixa, a própria fonte em si, ela é um pouco mais reduzida, tá? Então você vê que a Arial, ela já é mais moderna, ela é maiorzinha, ela é mais encorpadinha, tá? Então fiquem atentos a esse detalhe aí, ok? O trabalho inteiro, ele só deve ter uma única fonte, porque às vezes você pensa assim, ah não, eles estão mandando usar Arial e Times New Roman. Não.
você escolhe ou uma ou outra. Nada de você usar 2, 3 fontes, não pode, tá? É uma do início ao fim. O que que muda? A altura da fonte, se ela tá em negrito ou se ela não tá em negrito, ou se ela tá em itálico, enfim, tá? Os textos, em geral, devem ter a altura de 12 centímetros. Os textos de imagem, tabela, gráfico, citação, todos vão ter altura de 10. A formatação dos títulos. Tem o título, que eu chamo de item, aquilo que eu chamo de item, quem me conhece, quem já tá assistindo aí as lives já... item, ele é título, ou nos livros você encontra título ou seção, tá? Então você tem lá, introdução, é um título. Aí a introdução, vamos supor que ela seja introdução. Aí nós temos lá como sendo uma subseção 1.1 objetivos, por exemplo. Outra subseção 1.2, então é essa sequência. Aí você foi lá para a seção 2. Aí você chegou na seção 2, por exemplo, estudo de referencial teórico. Aí 2.1, Fouraster, a arte de ver arquitetura. Aí no item 2.2 você vai estar vendo, de repente, Frank Lloyd Wright, enfim, os teóricos aí da arquitetura. É só um exemplo, tá, gente? Isso não tem nada a ver com o trabalho de vocês, nem com a sequência do trabalho de vocês. É só para explicar o que é seção e tal. Então, ela pode ser seção primária, secundária, terciária, quaternária, quintenária. Só que isso não é adequado, tá? Você estender demais são casos específicos, senão a gente não passa de 3, tá? Então tomem cuidado com isso, porque é muito importante não se estender demais dentro de um mesmo conteúdo, principalmente na arquitetura. Não é justificado, ok? Então, sobre numeração de folha. A capa, ela é especificamente capa, ela não faz parte do corpo do texto, portanto, não se contabiliza como número de página, certo? O que acontece então? A partir da contracapa, você já conta, a partir dali você conta o número de páginas, mas é somente a partir da introdução é que seu trabalho vai receber número de páginas. Então, o que significa isso? Significa que lá veio vamos lá, contracapa, folha de avaliação, agradecimentos, epígrafe, lista de figuras, lista de siglas, lista de gráficos. Aí você teve ali resumo, sumário. Entre sumário teve duas páginas, então passou-se 10 páginas, aí começou a introdução. Lá na introdução você tá na 11ª página, e é só a partir dali que você vai começar a numerar. Só que quando você for fazer a inserção do número de páginas, você vai colocar lá, começando a partir de 11. E aí ele vai contabilizar direitinho para você a numeração de página a partir da folha de introdução, ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu ver. Ok. Margens. Outra coisa que é importante, a margem você já consegue deixar tudo configuradinha desde o início. Então, se você quer colocar as margens formatadas desde o princípio, eu acho até bom, porque a margem você fixa uma medida e ela se mantém constante com aquela medida, então fica fácil de trabalhar. A margem, ela tem aqui a folhinha de papel. Vou pegar um exemplo de uma folha de papel aqui. Aí nós temos aqui a margem superior, margem lateral direita, para vocês, lateral esquerda, que é de frente para o trabalho. Então, eu tenho que estar de frente para o trabalho. Essa é a direita do trabalho, essa é a esquerda do trabalho. Superior e inferior. Então, a regra é a seguinte: a lateral superior
e a lateral esquerda vão ter 3 centímetros. Por que que é que fica determinado 3 na lateral esquerda? Porque é a área onde vai ser preso o seu trabalho. Então, ela reduz o espaço e por isso mesmo eles exigem que seja 3. E na lateral direita e inferior, 2 centímetros, ok? Espaço entre linhas. O espaço entre linhas deve ser de 1,5 e o parágrafo é de 1,2,5, que é o padrão que já tem ali no... Já é o padrão de parágrafo para o Word. Então, vocês não precisam ficar preocupados com isso. Então, a normativa, ela determina que você tenha lá esse 1,25, né? 1 centímetro, 25 milímetros de espaçamento para cada parágrafo. E entre linhas, 1,5. Mas é preciso usar o espaço simples nas citações longas, nas referências, nas legendas, gráficos, ilustrações, tabelas, resumo, dedicatória, agradecimentos e epígrafe quando houver, ok? Então, nessas circunstâncias, nestes últimos itens, não tem espaçamento entre linhas. No restante do texto inteirinho, você vai colocar espaçamento entre linhas de 1,5. Lembrando a vocês que lá na frente eu vou dar uma aula para vocês explicando como é que a gente faz espaçamento, como é que a gente coloca número de página, como é que a gente coloca régua. Vou dar aquela força para vocês na questão do Word, ok? E se você já tiver uma dúvida, não deixa de colocar aí nos comentários, tá? Gente, é muito importante vocês me ajudarem. Dá uma força aqui pro canal. Comenta com aquele seu amigo que eu tô produzindo um conteúdo legal, bacana de TCC. Não esquece de avisar o seu colega, tá bom? Isso ajuda demais a gente. Dá o like e se inscrever no canal também. Alinhamento. Os itens e subitens, lembra que eu falei lá dos títulos ou das seções? Eu chamo nas minhas apresentações de itens e subitens, tá? Os itens e subitens são numerados e devem ser alinhados pela lateral esquerda do texto. Nada de centralizar. O parágrafo não tem um tamanho definido, mas o padrão é aquele 1,25 que eu falei. Já as citações longas deverão apresentar um parágrafo longo. Ela fica como se fosse uma caixinha de texto na lateral do texto. Então, o texto todo aqui, justificadão, todo alinhadinho, certo? E aí, quando a gente vai fazer a citação, ela tá bem aqui no cantinho, assim, ó. Um parágrafo de 4 centímetros, hein? Não é 6, não é 7, é 4 centímetros. Então, você vai ter que organizar esse texto com um recuo um pouco maior, quando for uma citação direta. Não é permitido o uso de cores para o texto, no caso do trabalho de uma monografia ou de uma pesquisa científica. Mas as imagens que você estiver utilizando no seu trabalho, estas sim poderão ser coloridas, os gráficos também poderão ser coloridos, enfim, tá? Mas a impressão em si não pode ser colorida. No caso de mapas, também você pode usar o colorido, caso você ache necessário. Como é que faz a formatação de imagem? A imagem deve estar alinhada também à lateral esquerda, isso na última norma de apresentação, tá assim, tá? A imagem deve estar apresentada à lateral esquerda do trabalho de vocês. O título fica em cima, a fonte fica embaixo. Tem que ter fonte, também imagem, Cassiane? Tem. Se você pegou uma imagem do determinado site, você vai ter que informar de onde foi que você tirou. Lembra daquela regrinha? Que dia foi que você pegou aquela imagem e qual foi a hora que você pegou aquela imagem, tá? Então, sim, as imagens são todas referenciadas, todas as imagens precisarão ter fonte. O que eu faço, que é uma prática muito bacana?
Quando eu estou pesquisando para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho de pesquisa, eu já pego a imagem e já salvo a imagem com o link onde eu encontrei ela, já coloco a data e já coloco a hora que eu fiz a pesquisa na imagem, no próprio título da imagem. Aí o que eu faço? Ai, fica muito comprido o link, às vezes dá problema lá na hora de você salvar a imagem. Eles dizem assim, ah não, este nome é muito longo. Eu encurto aquele link grandão da imagem no Bitly. Então o Bitly é um site que você entra gratuitamente, depois eu posso dar essa dica também, e você reduz aquele link grandão e aí você coloca ali. Mas este link só pode ser utilizado, o link do Bitly, para você fazer o controle da fonte de referência da sua imagem. Você não pode apresentar no trabalho de pesquisa a fonte como sendo a do Bitly. Vocês entenderam isso? É porque quando você clicar lá no nome da imagem, você vai conseguir ter acesso à imagem e a fonte da imagem, e não necessariamente que isso vai resolver o teu problema. Se você preferir, você também pode ir organizando as imagens conforme você queira utilizar no corpo de um outro arquivo que você vai chamar de imagens. Não utilize as imagens ou ficar colocando as imagens enquanto o teu texto não estiver pronto. Gente, só dá problema. Então, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa ali para a parte da composição do seu texto, no item correlato técnico 1.1. O que tu faz? Você vai lá no arquivo que você separou para fazer isso, coloca imagem tal, correlato técnico e fixa ela ali naquele ponto. Depois, quando você for formatar o teu trabalho de pesquisa, daí você coloca a imagem lá, é melhor. Porque cada vez que você mexe o texto, dá bagunça nas imagens, isso é natural, ok? Então, deixa eu ver aqui, ó. Mais algum item? Não. O que eu tenho que falar a respeito da formatação é que na hora de nós fazermos a entrega final para a banca, em geral são 3 vias, tá? Uma via para o seu orientador, uma via impressa para o convidado, uma via impressa para o professor da casa convidado. Hoje em dia, muitos já têm recebido o arquivo digitalizado. Na minha época que eu coordenei o TCC, eu pedia que os alunos já encaminhassem essa via digitalizada, e aí eu conseguia encaminhar para os participantes da banca aquela via digitalizada, e eles gostavam muito. Mas o chato era que era obrigatório, mesmo tendo enviado a via digital, ainda era obrigatório pelo regimento interno do trabalho de conclusão de curso, que eu não fiz, era uma coisa da faculdade, da instituição de ensino, essa regra, teria que fazer a impressão. Então era bastante desagradável com o meio ambiente, porque a gente tinha que pegar aquelas impressões e muitas das vezes a impressão nem ia lá para o professor. Mas aí o que eu percebi? Que os professores que gostam de fazer anotações entregam todas as anotações já feitas no trabalho de pesquisa para o aluno no final da apresentação da banca, o que é muito importante. Então, de um jeito ou de outro, é válida essa questão da impressão. Mas do mesmo jeito, eu tive inúmeros professores que resolviam isso de uma maneira muito simples. Eles recebiam um formato digital, pegavam uma folha como essa, faziam as anotações, colocavam o nome do aluno, tal, diziam todos os detalhes, as observações, apontando o número de página, onde foi, o que era que precisava ser revisto, e entregava aquilo dentro da via do aluno e ficava tudo maravilhoso. Então, soluções existem, a gente já sabe, mas é uma questão de ter um certo cuidado. Outra coisa é que, ao final da apresentação da banca, nós teremos mais uma entrega. Não acabou, gente. Que é a entrega formalizada do seu TCC para a instituição de ensino. Normalmente ela é toda encadernada,
com tipo livro. Então, assim, também depende muito de cada instituição, mas isso é em geral, tá? E aí faz parte também você verificar a formatação, cuidar para onde que você está enviando, verificar a compatibilidade do teu arquivo com o arquivo, vamos dizer assim, do teu software, por exemplo. Ah, o meu é o Windows 10, aí o meu Word também é do Windows 10. Você mandou para um computador que é Windows 2007, ele desconfigura todo o seu trabalho. Aí, o que eu faço para evitar isso? Melhor de tudo é imprimir em PDF, que é a nossa dica que eu vou dar lá pra frente. E tem outras coisas ainda que eu vou comentar lá pra frente, mas a formatação vocês deixem por último, ok? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Agora deixa aquele like bem legal pra mim, faz o seu comentário, compartilha com o teu colega que você sabe que tá precisando dessas informações. E olha, não deixa de se inscrever, participar e comentar, tá bom? Um abração, até o nosso próximo vídeo.